Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos hoje falar sobre a maior injustiça que a gente tem no mundo dos mangás e anime, que é a injustiça com o corpo de caçadores de Demon Slayer, mais especificamente com os nossos três pupilos lá, Arashiras, que nunca foram efetivamente condecorados como Hashiras. Vamos lá conversar sobre eles aqui. Abrir o meu editar para que a gente comece a discutir um pouco sobre o que aconteceu e o porquê eles não viraram Hashiras até o final da obra. Quatro, entre aspas, a gente incluía canal, né? Então vamos colocar aqui os nossos personagens, que são eles. O nosso querido Tanjiro Kamado, né? Deixa eu botar aqui nosso anime Demon Slayer e a gente vai explicar um pouco o que acontece com o anime e como são as classificações. Você quer falar um pouco já sobre as classificações? São 10 classificações que existem na real. Eles começam como Mizunoi, não é isso? Mizumoto, né? Que é antes de Mizunoi, então ele começa com Mizumoto. Quando eles passam no exame lá da seleção final, viram Kanoto. Eles viram Kanoto, não, eles viram Mizumoto, não? Não. Quando eles passam do exame, eles viram Mizumoto. Aí. Então, quando eles passam do exame aqui, colocar em 11º, eles são Mizumoto. Não é isso? Sim, Mizumoto. Então vamos lá, eles começaram Tanjiro, Zenitsu, pegar os 4. E aí a gente vai discutir um pouco esses 4 personagens mais importantes. Inosuke. Cadê o Inosuke aqui? Vamos chamar o Inosuke e a Kanao. Beleza? São os 4 que fizeram lá junto com o Genya, né? O exame, mas eu vou deixar só esses 4. Não tem ninguém? Então tem, mas vamos deixar esses 4, porque esses 4 foram principais e eles mereciam ter uma visão melhor deles. Vamos pensar o que aconteceu com eles durante a obra. Eles passam no exame de seleção e viram Mizumoto. Beleza? Os 4. No primeiro arco, o Tanjiro e o Inosuke, basicamente, eles enfrentam um demônio que já foi lua inferior. Então, as regras, vamos colocar a principal aqui. As regras para eles se transformarem em Hashira só são 3. Sim. Primeiro, ele precisa estar no rank Kinoi. Essa é a primeira regra. Kinoi. Eles precisam ter derrotado pelo menos 50 Onis. Acho que todos no final da obra conseguem. Ou pode derrotar um dos Kizukis. Então vamos pensar nessas regras, quais deles conseguiram alcançar cada um dessas benditas regras. Eu acho que até no exame eles matam mais de 50. No exame já deve ter matado mais de 50. Então vamos pensar, a regra de matar mais de 50, acredito que todos conseguiram, concorda? Uhum. Então, tanto o Tanjiro... Eu vi o pessoal falando que é porque, né? Quanto o Zenitsu. O Zenitsu eu nem sei tanto, mas eu acho que ele consegue também. O Inosuke, com certeza, porque ele já vinha destruindo Onis há muito tempo. E a Kanao também consegue a regra de derrotar 50 Onis. A segunda regra, que não é I, é OU, é derrotar pelo menos um Kizuki, que é uma das luas, inferior ou superior. Vamos pensar no Tanjiro. Estávamos discutindo aqui. O que é que o Tanjiro conseguiu matar? Deixa eu falar. Aí ele disse lá que essa Sasamaru era a lua superior. Não é. A Suzamaru, ela foi... O Muzan disse que ela seria lua superior se ela derrotasse o Tanjiro. Como ela não derrotou, então ela não virou lua. Ele falou que ela e o irmão dela acreditava que sim, mas não. eram luas. Sim, mas acreditava, né?
Inclusive, nem foi o Tanjiro que matou a Susanoo, foi a Tamayo. Exato. Então vamos pensar nos arcos. Vamos pensar nos luas. Opa, deixa eu tirar aqui, botei a canal de novo. Vamos pensar nos benditos luas. O Rui, que é o lua inferior lá, não podemos dizer que o Tanjiro derrotou o Rui. Quem derrotou o Rui foi o Gyu. Mas podemos dizer que ele ajudou? Talvez. O que é que você acha? Ajudou? Então vamos dizer que ele teve uma participação aqui de ajuda. Eu coloquei uma setinha cinza da derrota do Rui. Então, beleza. Quem mais? Vamos pegar outro Lua, o Emo. O Emo, sim, eles tiveram uma participação totalmente grande. Então, no Emo aqui eu vou colocar uma forte, porque tanto o Tanjiro, quanto o Zenitsu, quanto o Inosuke participaram da morte do Emo. Mas a Nezuko não é caçadora. Então vamos pensar nesses caçadores, nos 4 aqui. Como assim? Ela passou do exame com o Tanjiro. A Nezuko não é caçadora. Então o caçador é o Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Kanao. Então os 3 tiveram participação ativa na morte de um Lua, que era o Emo, que era Lua inferior 1, né? Uhum. Então eles tecnicamente já supriam a necessidade aqui da regra de matar um Kizuki. Certo? Vocês acham que a Nezuko deveria ser uma caçadora? Eu acho. Pois é, poderia ser. Pra ela ser. Vamos pensar em outro que teve, por exemplo, na morte do Doma. O Doma, aqui, só para a Kanao também cumprir as regras, eles foram executados pelo Inosuke. Ele foi executado pelo Inosuke e pela Kanao. Então, e o Inosuke talvez seja o mais injustiçado, porque ele participou da morte do Doma, participou da morte do Emo, e aqui vamos pensar aqui da Daki. Então na Daki a gente tem o Inosuke, o Tanjiro, o Inosuke e... vou nem botar porque eles já são Hashiras. Então os 3 participaram da morte da Daki. E do Gyutaro, a gente teve mais o Tanjiro, né? Mas foi os 3 também. Foi os 3 o Gyutaro. Vou botar isso pra cá. Então aqui o Gyutaro também teve a participação dos 3. O Tanjiro, o Zenitsu, um pouco menos, mas participou, e o Inosuke. Então eles já participaram da morte do Emo, da morte do Doma, da morte da Daki e da morte do Gyutaro. Então eles conseguem cumprir todas as necessidades. Tem só um detalhe. Quando eles evoluem, por exemplo, no primeiro arco, eles começam com Mizumoto, depois no arco seguinte eles viram Kanoi, depois eles sobem aqui, se não me engano, para Hinoi, no arco aqui, quando ele termina o arco do Distrito do Entretenimento, eles já estão aqui em Hinoi. No anime fala sobre isso. Só que não deixa claro por que eles não evoluem para Kinoi. Aí vamos pensar, seria porque só tem 9 Hashiras, obrigado? Na obra não diz que é obrigatório só ter 9 Hashiras. Então isso é uma fala que não é verdade. Então não tem só 9 Hashiras. Se formos pensar aqui, por exemplo, no Akaza, o Tanjiro também faz parte da morte do Akaza. Então ele também evolui para a morte do Akaza. O Zenitsu é até pior. Vamos botar o Kaigaku aqui. O Kaigaku, o Zenitsu destrói o Kaigaku sozinho. Vou botar aqui, né? O Kaigaku aqui, o Zenitsu, ele simplesmente é o único dos caçadores que mata o Kaigaku sozinho, um Lua superior. Tá? Então, eles teriam total condição de... O Kokushibo viu ali o cara assim, ó, de boinha, aí o Kokushibo
como meu sangue a cara. Mas eles teriam total condição de acender a Hashira. Por que eles não acendem a Hashira? Justamente porque não existe uma regra em Demon Slayer de como subir. E nem diz, quem é que vai dizer que ele subiu de nível? Não diz, então Gente, é uma injustiça gigante. Aqui, ó. Eles começam com o Mizumoto, né? Estão vendo aqui o mouse. Isso. Aí eles sobem pra... Não, eles pulam já pra Kanoi no arco do Trem Infinito. Depois eles sobem, se não me engano, pra Hinomoto. Pra Hinoto. Depois eles sobem pra Hinoto, lá já estão na Tagumba, eles vão pra esse aqui, ó, Hinoto, né? Isso. Eles sobem pra Hinoto e depois tem o arco do Distrito de Entretenimento, tem o arco do treinamento de Hashira, que eles já estão ultra fortes, e tem o Castelo Infinito. Depois daí não se fala mais. Eu acho que no Castelo Infinito eles seriam Hashira. Eles deveriam ter sido promovidos, mesmo que tudo acabasse, eles poderiam ter sido promovidos para dar uma ideia. Aí o que é que acontece nesse sistema? Você pode dizer, não pode ter mais de 9 Hashiras. Beleza, mas aí no Castelo Infinito, boa parte dos Hashira viraram lenda, né? Então poderia ter. Aí você pode dizer, boa parte não. Eles não podem... porque eles não teriam não podem ter Hashira com o mesmo pilar. Beleza. Mas o Inosuke, ele tem uma respiração própria, que é a respiração da fera. O Zenitsu também teria uma respiração própria, que é a respiração lá do trovão. O Tanjiro, ele teria duas respirações, a da água e a do sol. E a Kanao aqui seria a respiração da flor, que ela também é diferente. Não, só que pegariam a que ele mais usa, que é a da água. Então não pode. Então pronto. Proibido. Você poderia até inventar um jeito de proibir o Tanjiro de virar Hashira, que não é verdade. Então a do sol e da água ele poderia ter uma das duas. A Kanao, ela tem a respiração da flor, o Inosuke tem a respiração da fera e o Zenitsu a respiração do trovão. Então não é um problema de se ter respirações diferentes. Então ambos conseguem competir em qualquer uma das respirações. Então não faz sentido nenhum a gente retirar esse título que eles por direito deveriam ter. Então vamos... com essa análise, o profeta disse é que Demon Slayer, depois que percebe, é um lixo. Vamos definir que agora, de fato, a gente tem os nossos 4 pilares novos: pilar do sol, pilar das feras. A gente batizou, tá? Quem quiser que ache ruim, mas hoje eles estão batizados pilar da flor e o pilar do trovão. Vou dar o título do vídeo, batizando os novos Hashiras. E aí, com certeza, a gente tem aqui fazer justiça a esses que deveriam ter sido condecorados como Hashiras. Então, hoje estamos batizando os novos Hashiras. Tanjiro, pilar do sol, Inosuke, pilar da fera, Kanao, a pilar da flor e o Zenitsu, o pilar do trovão. Acho que faltou. Quero que vocês digam aí se vocês concordam com esse batizado que a gente deu, fazendo justiça a esses grandes lutadores. Importando ou não, olha nesses comentários. Valeu, pode dizer aí se vocês concordam ou não. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ter análises e novidades todos os dias.